Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao projeto American Trading. Por favor, continue nos seguindo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, americantrading.com.br. Em breve nossa página também estará disponível na internet. Não deixe de curtir e, se possível, compartilhar com aqueles que vocês acreditam que podem se sentir interessados pelo nosso projeto. É muito importante que vocês nos ajudem para que possa atingir o maior número de pessoas. Eu ia fazer aqui uma outra conversa hoje, porém, recebi algumas mensagens baseadas no vídeo de ontem que me deixaram bastante, por assim dizer, intrigado e até surpreso. Então eu gostaria de abordar um tema diferente daquele que eu havia previsto. O primeiro é que recebi diversas mensagens em privado, né? E eu gostaria de pedir para vocês que comentem nos vídeos, por favor, porque isso ajuda também que as outras pessoas vejam, né, quais são os questionamentos que começam a surgir nesse momento, quando a gente ainda falou pouco do projeto, né, e isso naturalmente é proposital, e quanto mais o tempo passar, a gente vai desdobrando mais e mais, tá? Mas, por favor, comentem, curtam e ajudem a compartilhar com outros que possam ter interesse nesse projeto, tá bom? Conto com vocês. Bom, nessas mensagens privadas surgiu um assunto, esse não foi que me intrigou, então mas vou comentar aqui também para ter uma resposta mais ampla, sobre investimento. Tá? Quando se fala em renda variável, existem duas maneiras de se atuar no mercado. Como investidor, ou seja, eu compro normalmente uma ação ou um conjunto de ações, né, uma carteira de ações, e pensando no longo prazo, certo? Então eu deixo ela lá valorizando, né, e eventualmente pagando um dividendo, um juro sobre capital próprio, ou operar como trader, ou seja, fazer operações mais curtas que podem durar minutos, segundos, horas e alguns dias. Tá? Todos esses tipos de operações mais curtas, onde se tem a intenção de se aproveitar de um movimento de alta ou de um movimento de queda, é denominado de trading, né? Ou seja, de operação no mercado financeiro. Tá? No português costuma-se falar operação ou utilizar o termo em inglês trading, que significa negociar, né? Mas não nos parece assim muito adaptado. Então ele para traduzir como negociador de ações não é muito utilizado. Mas vamos lá. Eu pretendo abordar algumas coisas sim de investimento em bolsa. Eu naturalmente faço investimentos e faço trading. Trading é aquilo que eu chamo de o meu ganho, o meu salário, né? Aquilo que eu consigo retirar do mercado nas minhas operações. Quando eu retiro mais do que eu gasto, né, mensalmente, naturalmente isso gera um excedente. Felizmente isso ocorre com bastante frequência, né? E aí eu posso poupar esse excedente. E onde que eu invisto esse excedente? Eu não sou conservador para investir. Até porque aplicar juros de 2% ao ano, em Selic ou CDI, que gira em torno disso, para mim não é investimento, né? É só proteção do capital. Esse não protege, porque nossa inflação real usualmente ultrapassa isso. Então eu costumo investir de novo em ações. Tá? Só que daí é de uma maneira diferente. Então tudo aquilo que eu falar sobre trading, exceto coisas muito específicas de operações mais curtas, mas todo o cabedal teórico e conceitual, ele serve tanto para investir quanto para realizar trading. A diferença está no prazo que se coloca e na expectativa que se tem. Tá? Isso eu vou discutir mais para frente, apresentar mais para frente alguns conceitos. Então tudo que eu estou falando aqui, para deixar bem claro, serve tanto para investimento ativo quanto para trading. Pô, o que é investimento ativo? Investimento ativo é aquele onde você atua, não diariamente, mas atua com uma certa regularidade, né? Você observa o que está acontecendo e se há alguma coisa que contraria a sua expectativa, você sai daquela operação. Tá? Quando você entra num fundo de investimento, em ações, por exemplo, ou em multimercados, em geral você tem um prazo de 30, 45, 60 dias. Esses são os prazos mais comuns. Na ação você pode sair no dia seguinte, ou no mesmo dia até se for o caso.
né? Então você pode montar a sua própria carteira de ações. Em geral, isso tende a ser bastante efetivo depois que você aprende a fazer. No começo é bom confiar nos grandes gestores e deixar em fundos. Tá? A desvantagem do fundo é essa, né? Por exemplo, quando você vê um movimento da bolsa que deu para perceber antes do carnaval que ia ter uma queda, né? E que aconteceu depois do carnaval e durante o mês de março, por conta do coronavírus, depois da crise do petróleo, se você tivesse em ações antes do carnaval, você poderia desfazer todas as suas posições e ficaria protegido, né? Existe também uma operação de hedge que eu vou ensinar as pessoas a fazerem. Eu, por exemplo, tenho tanto em ações diretamente na bolsa, nos meus investimentos, como tenho em fundos. Então, para proteger estes fundos, eu fiz um hedge, que é uma operação contrária, que valoriza quando o mercado cai, né? E aí você acaba perdendo nos fundos porque caiu, mas ganhando no hedge e uma coisa compensa a outra. Tá? Então tem todo esse tipo de tratamento para quem quer realmente investir. Mas isso eu vou falar bem mais para frente. No começo agora eu vou falar mais sobre trading. Porém, se você tem a intenção apenas de investir, acompanhe, porque tudo que vale para o trading vale para o investidor também, só que com proporções diferentes, com formatos diferentes. Tudo bem? Agora eu vou pegar no ponto que me incomodou pra caramba. Algumas pessoas me perguntaram, né, por que realmente se fala em renda fixa e renda variável? E até aí tudo bem, né? Porém, uma pessoa me mandou, eu até agradeço, né, me mandou alguns prints, né, algumas tiragens de postagens de pessoas aí até bastante relevantes e com muitos seguidores do mercado, que me deixou um tanto surpreso, tá? O que é a renda fixa, tá? Vários deles diziam, aliás, o que é a renda variável? Vários deles disseram, é variável porque varia. Caramba! Sinceramente, se eu estiver pagando por uma assessoria de uma pessoa dessa, ou por uma publicação independente de uma pessoa que diz que renda variável é variável porque varia, eu sinceramente cancelava a minha assinatura, porque não é possível. Tá? A não ser que a pessoa esteja brincando, mas não parecia ser o caso. Tá? E incrivelmente era mais de um. Tá? Mais de um de casas ou empresas diferentes que colocaram mais ou menos nesses mesmos termos. Isso é um absurdo. Vamos entender isso. Aquilo que eu coloco no investimento, o meu capital, né, aquilo que eu coloco no investimento, seja renda fixa, seja renda variável, é o meu capital. Certo? Os juros que são pagos numa renda fixa é a minha renda. E ela é fixa por quê? Porque eu sei de antemão quanto será pago de juros. Então, se eu comprar um título do Tesouro Direto Selic, eu sei que ele irá me pagar 2% ao ano, pro rata dia, né? Rateado dia a dia, né? Ele valoriza dia a dia. Os títulos de tesouro, ele também tem uma marcação no mercado, ou seja, ele varia conforme a demanda ou a falta de demanda do mercado. Então isso é uma variação do valor de face do título. Mas se você não tem intenção de negociar desta forma, você vai comprar o título e levar ele até o seu vencimento, o que ele vai render é exatamente o juros combinado. Aí vem o Banco Central e baixa esses juros, ou aumenta esses juros. Ultimamente ele só tem baixado, felizmente, né, para a nossa economia. Ele mudou o contrato, né, mas continua sendo renda fixa. Tá? CDI, eu vou te pagar X% do CDI. Isso é um juros fixado, então é uma renda fixa. Ok? No caso da renda variável, o preço que você paga na ação e para poder montar aquela posição é o capital investido. Quando essa ação valoriza de preço, isso não é renda. Isso é valorização de capital, é ganho de capital. A renda é aquilo que vem como benefício por ser sócio de uma empresa, que é o dividendo ou o juro sobre capital próprio. Né? O dividendo ele é pago apenas quando há um fechamento de balanço, então geralmente no fechamento do semestre e no fechamento do ano. Né? Algumas empresas fazem isso também em fechamento trimestral, né? Mas é menos comum.
né? Geralmente o mais comum é no fechamento do ano. E existem empresas que adiantam alguma parte do pagamento. Isso é juros sobre capital próprio. Ela é tributada na fonte, porque a empresa ainda não recolheu o imposto sobre aquilo. Então ela é tributada na fonte. Quando é dividendo, o dividendo é isento porque a empresa já pagou o imposto, né? Ela fechou o balanço, pagou o imposto, ou reservou o imposto para ser pago, né? Mas já tem o imposto constituído, e aí ela te entrega o excedente, né? Aquilo que vai ser distribuído, como dividendos. Existe naturalmente um processo aí em trâmite, por iniciativa do Ministério da Economia, de tributar os dividendos. Mas tributar os dividendos normalmente significa que a empresa deixará de ser tributada ou diminuirá a sua tributação, né? Ou seja, cai a tributação da empresa, isso é benéfico para a empresa, e aí aquele dividendo que ela distribui depois terá ainda uma tributação a ser paga pelo investidor, pelo sócio da empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa, certo? Então a renda é o dividendo e o juro sobre capital próprio, que é pago em cima do lucro da empresa, tá? E o lucro, ele é variável, certo? Você não sabe quanto que a empresa vai dar de lucro, depende do resultado operacional dela. Então você não sabe quanto você vai receber de dividendos mais JCP. Por isso que ele é variável. Esta é a parcela chamada renda. A valorização do preço da ação, ou desvalorização, é uma variação do seu capital, uma variação de capital. Tanto que quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, a variação do preço, aquilo que você ganhou por variação de preço, você lança na variação de capital, como ganho de capital, né? Aquilo que você recebeu de dividendos, você vai lançar como rendimento isento, por enquanto é assim, e aquilo que você recebeu de JCP, você lança em rendimento tributado na fonte. Tá? Sendo que, então, JCP é rendimento, é renda, dividendo é renda, e variação de capital, ganho de capital, é ganho de capital, não é renda. Tá? Então, dizer que é renda variável porque varia, o que varia? Porque o preço varia, né? Algumas pessoas falam explicitamente, não, é porque o preço varia, cada hora é um. Desculpe, gente, isso me chocou, tá? Então eu queria deixar isso muito claro para vocês. E quando você opera em trading, você busca o quê? Justamente o ganho de capital, a variação do capital. Então, se você compra no começo do dia uma ação, por exemplo, a R$25, tá? E você, depois de 2 horas, vende ela por R$26, você ganhou R$1. Né? Se você comprar 1.000 ações, você ganhou R$1.000. Poxa, 1.000 ações daria R$25.000 e eu saio com R$26.000, eu ganhei R$1.000. Sim, isso é o trading. É isso que os traders fazem. Só que geralmente eles operam mais em dispositivos, em ativos diferentes, né? Eles costumam operar mais no dólar, nos contratos futuros de dólar, nos contratos futuros de índice e eventualmente nos contratos futuros de commodities, onde o mais comum é trabalhar no milho, tá? Porque tem mais liquidez, mas ainda tem pouca liquidez. Tá? Quando a pessoa pretende fazer algo mais longo, né, de vários dias, em geral se atua no mercado de ações ou nos derivativos de ações chamados opções, tá? Que eu vou abordar num outro momento, caso você ainda não saiba o que é, continuando seguindo, que lá para frente eu vou explicar. Tá? Então, eu precisava fazer esse esclarecimento porque eu realmente fiquei muito surpreso que o mercado financeiro aqui está falando tanta bobagem. Desculpem utilizar esse termo. Tá? Também acho que, voltando um pouco para o começo, na parte de investimentos, eu pessoalmente sigo o pensamento americano também. Eu acho que o nosso pensamento brasileiro está muito defasado, porque a gente viveu muito tempo com taxas de juros de renda fixa muito elevadas e a gente distorceu completamente a maneira de investir corretamente. Tá? Os americanos eles estão acostumados a ter taxa de 2% ao ano, por exemplo, né, na sua renda fixa. Então eles colocam muito mais dinheiro na bolsa de valores do que nós
somos recomendados, erroneamente na minha opinião, de colocar pelos assessores que tem por aí. Tá? Eu acho que a gente deveria tomar coragem e aumentar a nossa posição em bolsa de valores. Né? Aqui normalmente se fala em 15%, 20%, até 30% para os mais arrojados. Né? Lá nos Estados Unidos, 30% de bolsa de valores é o conservador, e olha lá, né? Até o conservador tem mais do que isso. Né? Assim, é outro padrão. Tá? Então isso eu quero procurar melhorar e contribuir para a melhora disso aqui no Brasil, porque na minha opinião essas avaliações que tem de ser conservador, moderado, arrojado e agressivo, elas já estão fora de momento. Elas podem ter sido válidas no momento em que o Brasil tinha uma taxa de renda fixa elevada. Agora não dá mais e a gente não mudou. Né? E está demorando, eu não vejo ninguém falar em mudar isso. Então eu já seguia há muito tempo, há muitos anos que eu sigo o padrão americano de pensamento, mesmo quando a nossa renda fixa tinha uma taxa mais alta. Tá? Porque a bolsa para mim é muito mais salutar do que investir em renda fixa. Né? Você investir em renda fixa está investindo em dívida do governo, basicamente, ou dívida dos bancos. Né? Título do Tesouro é dívida do governo, CDI é dívida dos bancos. Eu vou investir na dívida? Você já parou para pensar nisso? Eu prefiro investir na produção. Né? Quando você compra a ação de uma empresa, você está investindo na produção, na geração de empregos, na geração de melhores produtos e etc. Então eu acho que é muito mais nobre, muito mais lógico investir em bolsa de valores. Tá? E a gente precisa mudar muito o conceito aqui nesse país. Então havia algumas coisas até que eu tinha reservado só para falar nos cursos que a gente está organizando, mas eu vou acabar colocando nos vídeos aqui porque alguma coisa tem que ser colocada nesse mercado, porque depois que eu vi esses comentários, e tem alguns outros ainda que eu vou fazer depois, não é o momento ainda, senão fica muito fora de contexto, realmente a gente está muito atrasado. Então, por favor, continua seguindo a gente, assista os nossos vídeos, coloca o seu curtido aí, ou o que for na rede social que você estiver utilizando, porque é muito importante para a gente. Compartilha, divulga, nos ajuda para mais pessoas terem acesso a isso. Tá? Os vídeos permanecerão nas redes sociais, então as pessoas podem olhar em outros momentos e é muito importante que a gente possa contar com o seu apoio também. Tá, joia? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.